espiritual vai se alargando. O que é necessário para isso? Vamos citar aqui pelo menos 3 coisas. Primeiro, reconhecer o ensino da unção. João diz em 1 Coríntios 2 assim: todos vós recebestes unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. E o que essa unção vai nos ensinar? Ela é verdadeira, não é falsa, diz João, permanece em nós. Por que João reforça isso? Permanece em nós. O que essa unção vai nos ensinar? Sobretudo, a permanecer em Cristo. João capítulo 15. Permanecer no seu amor. Sem mim nada podeis fazer. Habitai em mim e eu habitarei em vós. Esse é o ensino da unção. Em outras palavras, a unção que está em nós, ela vai nos ensinar, ela vai nos falar sobre qualquer coisa, mínima que seja ou grande que seja, que está colocando um véu entre a face do Senhor e a nossa face. Então esse é o ensino da unção. Irmãos, é algo espiritual, não é um livro de tradição. É um ensino espiritual. O ensino da unção é dado na vida e não na mente. Muitas vezes o ensino da unção está falando conosco na vida, algo que nossa mente ainda não consegue entender direito, mas o Espírito está nos dizendo não. Ele está dizendo não vá, está dizendo não faça, está dizendo não fale, não é? E nós não sabemos entender o porquê, porque o ensino da unção é dado na vida antes que na mente. Então é tão importante aprender a seguir esse ensino da unção. Isso vai aumentando a nossa amplitude espiritual e isso significa maturidade. Maturidade é uma maior amplitude espiritual. Para uma criança de 3 anos, ela tem um pulmãozinho que talvez caiba 1,5 litros de ar. Mais um pulmão adulto talvez caiba 4 litros de ar. O que aconteceria se nós colocássemos 4 litros de ar no pulmão de uma criança de 3 anos? Ela morreria, porque ela não tem amplitude para toda essa plenitude. Mas o que aconteceria se nós colocarmos 1,5 litros de ar no pulmão de um adulto? Ele também morreria de asfixia, porque ele tem uma amplitude maior que precisa ser satisfeita. Então, irmãos, essa é uma boa ilustração para nos ajudar a entender o que significa plenitude espiritual. Plenitude espiritual não é estática, plenitude espiritual é dinâmica. Nós podemos ter um irmão ou uma irmã em plenitude espiritual na sua infância espiritual. E podemos ter um irmão com 30 anos de jornada no Senhor, não estando na plenitude espiritual, porque ele tem uma amplitude espiritual que não está preenchida, porque ele não está respondendo ao governo do Espírito no seu atual momento. Então, qualquer um de nós, a maturidade espiritual não vai nos livrar de cairmos. O que vai nos livrar de cairmos é andarmos no Espírito. Por isso Paulo diz assim: eu reduzo o meu corpo à servidão. Paulo, que conhecia tão bem a vida no Espírito e era tão maduro espiritualmente, eu reduzo o meu corpo à servidão. Ele está dizendo, se o meu corpo começar a ditar as regras, se meu corpo começar a me governar, eu vou ser desqualificado. Forte essa palavra, não é? Então você vê que o que nos guarda de cair não é sermos maduros espiritualmente, mas é respondermos ao governo do Espírito Santo, sempre, em qualquer medida espiritual que tenhamos. Então, é importante estabelecermos essa diferença. Agora vamos para as marcas para nós terminarmos. A primeira marca, de um estado carnal. O estado carnal é um estado de infância estendida. Isso tem muito a nos falar. Porque quais seriam as maiores marcas de uma vida infantil espiritualmente? São marcas correspondentes. Primeira, todo o nosso foco está sobre nós mesmos. Primeira marca da criança. Eu, meu. O foco de uma criança é todo absorvido por si mesmo, não é? Então nós estamos procurando as nossas coisas, a nossa bênção. Quando nós estamos sofrendo, imediatamente a Assembleia inteira sabe. Nós quase que levamos um cartaz na reunião, dizendo, eu estou sofrendo, não é? Então nós chamamos toda a atenção para nós mesmos, queremos ser cuidados o tempo todo, marcas de uma infância espiritual. E a outra marca paralela, nunca assumimos nenhuma responsabilidade pelo cuidado de outros. Então nós somos como sanguessugas no corpo de Cristo. Você lembra que o livro de Provérbios diz que a sanguessuga diz dá, 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 mas ela nunca se farta. Essa é a nossa vida egocêntrica. E essa é marca da infância espiritual.
Nós queremos saber em que ponto nós estamos, isso pode nos ajudar. Qual tem sido o nosso foco? Nós estamos absorvidos por nós mesmos? Nós acordamos de manhã, logo tomamos aquele termômetro espiritual que nós temos, colocamos debaixo do braço assim, dizemos, hoje acho que eu vou ter um bom dia, estou bem, não é? Depois nós andamos 1 ou 2 horas, colocamos o termômetro de novo e dizemos, não, agora estou com um pouco de febre, não é? E nós estamos medindo nossa febre, nossa condição espiritual o dia todo, absorvidos por nós mesmos. Irmão, sabe qual era o maior segredo de Paulo? O que o tornava um homem realmente espiritual? Todos os valores e todas as virtudes, digamos, de Paulo, estavam não em Paulo, mas estavam em Cristo. Então ele podia dizer assim, eu aprendi. Que palavra sólida. Não foi na estrada de Damasco, não. Vai seguindo a Cristo dia a dia. Eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Essa é uma vida espiritual. Isso é uma marca de uma vida espiritual. Satisfação, contentamento. Então, a primeira marca, uma infância estendida. O autor de Hebreus diz a mesma coisa para os destinatários daquela carta. Vós estáis necessitados de leite, porque atendeu um tempo decorrido. Já devíeis ser mestres. Fazendo o que que o mestre faz? Cuida de si mesmo? Então ele não é mestre. Um mestre é para cuidar dos outros, não é para cuidar de si mesmo. Não é? Então ele diz, vocês deviam ser mestres para cuidar dos outros, mas têm necessidade de leite e não de alimento sólido. Agora, irmão, sabe por que essa condição de infância persistente é tão perniciosa? Porque se ela permanece, ela não tem cura. Porque se você dá leite para a criança, você não está ajudando. Não é? Está ajudando só ela a manter a vida. Porque o leite não vai dar o que ela precisa. Só vai sobreviver. E se você der alimento sólido, ela não vai deglutir. Então o que nós iríamos fazer com uma criança? Será que ela precisa? O leite não vai levá-la para a maturidade. O alimento sólido vai matá-la. O que nós vamos fazer com as crianças? Só um caminho do Espírito para as crianças. E foi o caminho que Paulo apresentou para os coríntios. Cruz. Cruz. Que a cruz venha nos cortar mais fundo, mais fundo, mais fundo. Mudando o nosso foco, mudando nossos interesses, nos absorvendo com Cristo. Leite não nos ajudará, e nem alimento sólido, mas sim o trabalho da cruz. Então a primeira marca da vida carnal, uma infância estendida. Irmãos, isso é tão pernicioso na vida da igreja. Nós não podemos ministrar como sacerdotes ao Senhor se estamos consumidos por nós. Até mesmo na mesa do Senhor. Quantas vezes nós estamos consumidos por nós? Nós chegamos à mesa do Senhor cabisbaixos, e ali está o grandioso ego, mais uma vez. Ó Senhor eu, ó Senhor eu, ó Senhor meu dia, ó Senhor meu pecado, ó Senhor minha mulher, ó Senhor meu dia. Não é assim? Infância espiritual. Nós não nos aproximamos como sacerdotes, somos consumidos por nós mesmos. Então essa é a primeira marca séria de uma infância espiritual. Segunda, existência de pecado e de falhas contínuas. Contínuas. Quando nós estamos sempre embaraçados com os mesmos pecados. Isso é marca que nós somos crianças. Se nós estamos avançando no Espírito, nós aprenderemos pelo governo do Espírito, pela vida no Espírito, a irmos nos desvinculando daquilo que nos amarrava. Não somos constrangidos a viver segundo a carne. Quanto mais conhecemos o governo de Cristo, mais avante nós vamos. Então, a segunda marca da infância espiritual, estamos retidos nos mesmos pecados, nas mesmas falhas. Irmãos, alguém já disse que o Espírito Santo gasta 80% do tempo dele conosco, cada dia, nos convencendo de pecado, e 20% do seu tempo nos revelando Cristo. Isso deveria ser o contrário. No mínimo, ele deveria gastar 80% nos dando revelação e 20% nos corrigindo. Então, que o Senhor nos ajude a levar isso aos seus pés. Se nós estamos falando sobre o ministério do Espírito, quão prático isso é. Quantas coisas precisam ser sondadas dentro de nós, para que nós, então, entremos numa vida genuinamente espiritual. Isso não seja um assunto teológico apenas para nós, doutrinário. Terceira marca, séria, também vista na carta aos Coríntios. Preste atenção. Uma vida de infância espiritual ou uma vida carnal, ela pode coexistir com grandes dons espirituais.
Nós podemos ter grandes dons espirituais e ainda sermos carnais. Paulo começa essa carta aos Coríntios